oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, Ele deu-me compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus, doce Espírito Santo. Nessa oportunidade que o Senhor Deus nos concede, eu quero saudá-los, meus amados irmãos, irmãs, ouvintes, com a doce paz do Senhor Jesus. Já estamos ao vivo, como vive o Senhor nosso Deus, na noite dessa sexta-feira, dia 11 de julho. E para a glória do Senhor nosso Deus, estamos adentrando no 11º dia deste propósito. E até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero já agradecer a Deus e desejar uma excelente e abençoada noite e a paz do Senhor para a irmã Mara, o seu esposo, o irmão Roberto, a irmã Regina Maria de Paula. Deus abençoe a sua vida, a sua família, que esta live venha edificar a cada um dos meus amados irmãos que vai estar conosco até às 22 horas, se o Senhor assim nos permitir. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, hoje, como eu já disse, estamos no 11º dia do nosso propósito. E o tópico de hoje é: Senhor, acalma a tempestade diante das dívidas e da escassez. Então, são duas situações: dívidas e escassez. Dívida é uma coisa, escassez é outra. Mas, como eu falei que tanto a angústia e a solidão são totalmente diferentes, mas trabalham juntos, não é diferente da dívida e da escassez. E nós vamos aprender com o Espírito Santo nesta noite, tá? Como podemos resolver, tá? Diante a tempestade da dívida e da escassez. Deus abençoe a irmã Ana Maria Piccoli, Deus abençoe a irmã Eliane Eita. Que Deus abençoe e a paz do Senhor a cada um de vocês. Glória a Deus, glória a Jesus. Amados, eu já quero começar lendo a sacrossanta palavra do Senhor. Me lembrei agora quando ministrava eu, né, nos eventos, nos cultos, que o Senhor Deus me levava, e assim eu saudava o povo. Glória a Deus. Então eu quero ler com vocês, na noite dessa sexta-feira, glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 19, que vai ser o texto básico para nossa reflexão, e depois nós vamos parafrasear o texto lá no livro do Gênesis, capítulo de número 26. Vamos ler, pois já são 21 horas com mais 7 minutos. Oh, glória! Leiamos o texto da palavra do Senhor nosso Deus. Ó, o Deus
o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Só repetindo, Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Presta bastante atenção, meus amados irmãos e ouvintes. Eu quero já... Irmão Cláudio, Deus abençoe. Irmã Cleidiane Magalhães, Deus abençoe. A paz do Senhor a vocês. A irmã Tatiana Magalhães, Deus abençoe. Ela está, eu creio que está ainda na estrada, porque ela está indo para o sul, né, do Espírito Santo. Ela e a família, Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe a Cristiane Machado e toda a sua casa. Enfim, todos vocês sejam bem-vindos e abençoados em nome de Jesus. Vamos para o texto. O texto que nós lemos é um texto de suma importância, tá? Em cima do tópico que nós estamos abordando na noite deste dia. Que o tópico é: Senhor, acalma a tempestade diante das dívidas e das escassez. Presta atenção. A tempestade das dívidas e da escassez tem assolado muitas famílias, trazendo medo, vergonha, ansiedade e até destruição de lares. Deus não se alegra com o sofrimento do seu povo, mas que nos ensina a confiar nele como nosso provedor. A escassez é real, maior é Deus, que abre porta aonde não há saída. Irmã Lucilda, Deus abençoe. Queridos amados irmãos, eu trouxe uma introdução mostrando para vocês o que a escassez faz. E também vou mostrar a vocês o que dívidas faz. Dívida como a escassez destrói lares, destrói relacionamentos, traz desestrutura emocional, psicológica. Dívidas, ela faz isso. Mas eu vou apontar para vocês aqui uma solução, e se vocês, como na noite de ontem, aplicar nas vossas vidas, como eu tenho aplicado pela infinita misericórdia na minha, você vai ver o resultado final, que é positivo para a glória de Deus, diante a tempestade das dívidas e da escassez. Deus abençoe a irmã Rosalina e a sua casa, no nome de Jesus. Vamos lá. A escassez pode vir por desorganização, isso é de suma importância. Uma pessoa que tem uma vida desorganizada, financeiramente falando, ela vai trazer escassez para a sua vida. Então, o primeiro passo é você buscar em Deus uma estrutura, tá, emocional para lidar com a quantia ou os valores que você administra. Ou seja, você precisa buscar em Deus, em oração, a graça e o dom de administrar. Administração é fundamental para que você consiga, mesmo na escassez, sobreviver. Porque todos nós passamos por escassez. Alguns têm dívidas, mas todos passam por escassez. Mas na escassez que Deus nos ensina a crescer, a valorizar e da mesma forma a equilibrar. Presta bastante atenção. Deus abençoe a irmã Zélia, Deus abençoe o irmão Dinésio e Deus abençoe toda a família. Então prestai atenção. A escassez pode vir por falta de desorganização ou também ataques espirituais, má administração ou até mesmo como prova de fé. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 tópicos, tá?
que a escassez se manifesta, né? Desorganização, ataque espiritual, má administração ou até mesmo provando a nossa fé. Então, eu começo a entender pela palavra de Deus. Em Gênesis capítulo de número 22, versículo 14, nós vamos conhecer o Senhor Deus como o Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus da provisão. Ele não apenas supre as nossas necessidades materiais, mas também nos ensina a viver com sabedoria e contentamento. Lembra o que Paulo nos ensina em Filipenses, no capítulo de número 4, nos versículos de número 11, 12, 13, eu não sei se o Dinésio está no celular ou ele está hoje com o notebook, porque ele, se tiver no notebook, hoje ele não me enviou a mensagem falando, porque ele sempre fala, pastor, hoje eu estou no celular, hoje eu estou no notebook, para ele estar me auxiliando, mas enfim, ele é uma bênção como sempre. Então, eu vou abrir com vocês aqui, Filipenses capítulo de número 4, para trazer o tópico sobre a escassez, tá? Que todos nós, se você não atravessou, você está atravessando ou pode vir atravessar, tá? Mas eu vou mostrar para você, tá? O que a escassez faz na vida de um servo do Senhor nosso Deus. Amém? Obrigado, meu amigo Dinésio. Deus te abençoe. Então vamos lá. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 12. Sem estar abatido, sem também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como ter fome, tanto ter abundância, como padecer necessidade. Olha aí. Então, Paulo, ele nos traz uma lição de vida. Ele traz aqui o relato que ele vivenciou. Então, ou seja, as experiências que você está atravessando na escassez, seja ela ataques espirituais, seja ela desorganização, seja ela prova de fé, não se turbe o vosso coração. Por quê, pastor? Porque quando eu leio aqui, eu encontro pessoas que não souberam administrar o que Deus colocou em suas mãos. E por não saber administrar, você vai colher escassez. Pastor, o que é escassez? Eu vou mostrar para você, tá, o significado de escassez quando ela nos atinge. Escassez representa falta de recursos, alimentos, água, proteção ou até direção espiritual. Olha só a escassez, o que ela significa à luz da Bíblia Sagrada. Então vamos lá. O que é escassez? Repetindo, representa falta de recursos, alimentos, água, proteção ou até falta de direção espiritual. Ela muitas vezes é usada como consequência de desobediência. Olha aí, a escassez, ora pra que a escassez muitas vezes é usada na vida de alguém, na vida do povo, por causa da desobediência. A Bíblia nos aponta isso. Então, ou seja, a tempestade veio na vida financeira e aí a escassez vem junto. Então, prestai bastante atenção. Tempo de prova, ou até mesmo como um meio de Deus despertar para o arrependimento, fé no coração, para voltar a Deus. Irmãos, tem pessoas que estão vivendo a escassez, não dívida, escassez de emprego, escassez espiritual. Por quê, pastor?
por causa da desobediência. Nós vamos mostrar, à luz da Bíblia, tá? Exemplos na Bíblia de escassez. Então vamos lá. Escassez como consequência da desobediência. Por quê? Porque nós lemos em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que o Senhor dizendo: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. É uma promessa. É uma promessa de Deus. Mas, pastor, se é uma promessa de Deus, por que eu estou endividado? E por que eu estou enfrentando escassez, pastor? Primeiro, falta de administração. Não sabe administrar o que você tem. Eu já bati naquela tecla e repito, tá? Cartão de crédito não é cartão de débito. Crédito você compra aqui, compra ali, compra aqui, parcela, mas quando vencer o cartão, tudo aquilo que você comprou espalhado se junta. A fatura chega. Então aí, o que acontece? Você vem de pagar o bruto, você paga o mínimo. E no outro mês vem duplicado. E aí você fica endividado. Então busque em Deus a sabedoria. Comece a pensar, é necessário eu comprar essa taça? Se lá em casa eu tenho um copo, não é necessário, então eu não vou comprar. Então eu não vou comprar. É necessário eu comprar 2 calças, sendo que no momento eu estou precisando só de uma. Ah, mas está na promoção. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Então, eu vou mostrar para vocês que a escassez na Bíblia, ela também vem como consequência de desobediência. Vamos para a Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 28, nós vamos ver 2 partes. A primeira parte vai vir sobre promessa, tanto como em Filipenses 4, 19. Promessa de Deus. E a promessa de Deus é honrar a sua vida. A promessa de Deus é prosperar o seu caminho. A promessa de Deus é te exaltar. A promessa de Deus é te honrar. Mas tem algo de suma importância aí. Qual é, pastor? Eu vou mostrar para vocês. Deuteronômio capítulo 28. Vamos pegar a parte 1. Que diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo guardado todos os mandamentos que o Senhor Deus te mandou, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Promessa. Mas para essa promessa se cumprir, há um mandamento chamado obedecer. Então, ou seja, dívida, ela vem, não é por causa da desobediência, é por causa da desorganização, tá? Dívida é porque você não soube controlar o que você ganha. Dívida, você se endividou porque você gastou além daquilo que você ganha. A escassez, ela é consequência daquilo que você não conseguiu administrar. Então a escassez veio, só que o Senhor libera uma palavra de bênção, mas por você não obedecer à vontade ou à palavra de Deus, veio aqui a escassez, falta de alguma coisa. E aí você não consegue buscar, preencher, no material você tem que buscar em Deus. Aí Deus vai te levar para um deserto para tratar com você. Deus vai te levar em lugares para tratar com você. Mas não se preocupe. Por que não, pastor? Porque, eis, a dívida e a escassez, Deus, ele trata com cada um de nós. Aprenda a confiar no Senhor. Vamos para o texto. Diz assim, lá no versículo agora, lá no versículo 15 de 28 de Deuteronômio, diz assim: se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, maldito é o teu cesto
e a tua maçadeira. O que, pastor? Deus mostra que a escassez vira como resultado desobediência. Moisés falou isso com o povo. Moisés alertou: se vocês obedecer, se vocês entrar dentro dos princípios que Deus te orientou, vocês vão viver uma vida de abundância, uma vida de experiência sobrenatural com Ele. Mas se vocês começar a andar pelo seu próprio caminho, tomar as suas próprias decisões, vocês vão sofrer as consequências. Sabe por quê? Pedro e os discípulos, em Mateus capítulo 14, do versículo 22 em diante, não morreram na tempestade. O barco deles não virou e eles não morreram afogados, ainda que eles sabem nadar, porque eram pescadores. Sabe por que eles não morreram? Naquela grande tempestade que se formou, que o barco balançava para lá e para cá. E de repente Pedro olha e vê Jesus, mas ele pensa que é um fantasma. Pastor, mas por que o barco não virou e por que os discípulos não morreram? Porque se você voltar no texto atrás, Jesus mandou eles irem. Entra no barco e vai, que eu vou mais tarde ter um encontro com vocês. Então é por isso que o barco não afundou. Porque Jesus mandou ele ir. Quem manda garante, quem manda sustenta. E se você obedecer àquele que mandou, você vai ter resultado positivo. Mas por que as coisas não estão acontecendo? Porque está havendo desobediência. Ei, escuta, a tempestade se formou no barco, o barco balançou, entrou água no barco, mas o barco não afundou, e o melhor de tudo isso, que Pedro, no meio da escassez, ele teve uma experiência sobrenatural, andou sobre as águas. Ei, o Senhor está dizendo a você, se você está vivendo um momento de dívida ou de escassez, e mesmo assim está mantendo a sua fidelidade através da obediência, você vai ver o sobrenatural começar a fluir diante dos seus olhos. Meu Deus do céu, como eu estou sentindo a graça do Senhor aqui. Aleluia. Glória a Deus. Escassez como prova de fé. Tem na Bíblia, pastor? Tem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 18 ao 16. Resumindo, então Elias foi para a cidade de Serepta e ali encontrou uma viúva. E ela só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Se continuar o texto, a Bíblia nos afirma que Elias encontrou com essa mulher e ela estava catando gravetos. Gravetos representa sobras, restos. E ela catou os gravetinhos para fazer uma fogueira, para cozinhar um bolo, para ela e o filho comer e morrer. Por quê, pastor? Porque estava uma escassez. E olha que a escassez veio por causa da desobediência. Como, pastor? Porque em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, versículo 2, versículo 3, Elias aparece para um homem chamado Acabe e diz assim: assim diz o Senhor, ei, durante 3 anos e meio não vai chover, mas Acabe, ele não obedeceu, então não choveu, então veio uma crise, veio uma escassez, uma seca, por causa da desobediência de um. Todos que estavam ao redor
colheram. Deus está falando com alguém nesta noite. Ah, pastor, mas foi ele que decidiu. Foi ela que decidiu. Foi ele que tomou atitude. Foi ela que tomou. Ei, vai respingar. Fulano que é ligado a você fez uma dívida, vai respingar em você. Ciclano fez uma dívida que é ligado a você, vai respingar em você. A seca, em 1 Reis 17, veio para todo mundo. E olha que Deus queria tratar somente com o rei. Mas a única forma de Deus atingir o rei era a seca, era a escassez. Meu Deus do céu. O Senhor Deus está falando com alguém. Então prestai atenção. O Senhor Deus visita aquela mulher no meio da escassez através de Elias. Então Deus permitiu a escassez para mostrar o seu poder de prover no meio da falta. Ei, o interessante é que o socorro não veio para Acabe, mas o socorro veio para aquelas pessoas que estavam ao redor, que não tinham nada a ver, mas respingaram nelas. Mas se respingaram nelas, o Senhor Deus vai até elas e diz: ei, Anagaia sou. Eu sei que você não tem nada a ver, mas é por isso que a prova da tua fé vai gerar um milagre na sua casa, na tua vida, na sua família. Recebe essa palavra em nome de Jesus. A escassez, ela dura só um tempo. Um período. A escassez de palavras, irmãos, em muitos lugares está tendo a escassez da palavra do Senhor. Mas escuta bem, eu vou mostrar para vocês, à luz da Bíblia, uma escassez na vida, ou melhor dizendo, em uma pequena cidade. Mas o Senhor, Ele proveu na vida de um homem, por causa do pai dele, por causa da obediência, da fidelidade do pai. O filho também viveu a experiência que o pai viveu e colheu os frutos que o pai colheu. Olha aí o fruto da obediência, o que vai gerar na vida dos seus filhos. Através do seu comportamento, mãe. Através do seu comportamento, pai. Ainda que teu filho entrou por caminhos tortos da vida, mas por causa de você, Deus faz alguma coisa. Deus faz alguma coisa. E lá na frente, o seu filho, a tua filha, vai viver uma experiência com Deus que vai marcar a vida dele ou a vida dela. Se eu fosse você, tomava posse dessa palavra. Gênesis capítulo de número 26. Presta atenção. Havia fome na terra, além da primeira fome ou escassez, que foi nos dias de Abraão. Houve uma grande escassez no período de Abraão. Presta atenção. Por isso foi Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Era uma cidade. Então, uma cidade circunvizinha à cidade aonde Isaque morava. Escuta. E ali, quando ele chega naquela cidade, ele chega com a sua esposa Rebeca. Só que ele sabia que os filisteus era um grupo pequeno,
mas era um grupo feroz, era um povo terrível. E ele ficou com medo, Então o que ele faz? Quando eles abordaram ele naquela terra, ele fala que a Rebeca era sua irmã. Ele teve que mentir para sobreviver diante da situação, porque o pai dele fez a mesma coisa. Presta atenção. Ao ler o texto, quando ele chega e o rei dos filisteus, Abimeleque, confronta ele, ele para, respira, e agora olha o que Deus faz. Versículo de número 2. E apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Ou seja, ele queria fugir. Porque havia uma escassez tanto na terra onde ele morava e tanto na terra dos filisteus. Não tinha para onde correr. E ele queria voltar com medo dos filisteus. Então Deus visita ele e diz: não sai daí. Por quê, pastor? Eu tenho que ir para onde está dando fruto, pastor. Eu estou num lugar que não está dando fruto, pastor. Se você for para o lugar fora da direção de Deus, tu vai morrer. Pastor, o que é isso? Volto lá atrás, em Mateus 14, 22 em diante. Porque os discípulos não morreram afogados naquela tempestade, porque foi Jesus que mandou eles irem na frente. Quem mandou garante a segurança e a proteção. Se Deus mandou, ele vai te sustentar aonde for. Mas se você for por conta própria, aí você vai sofrer as consequências. Escuta. Aí o Senhor visita ele e disse: como eu jurei aos teus pais, eu, o Senhor, vou te honrar. Versículo de número 4. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente toda essa terra. Em tua semente serão benditas todas as nações. Escuta. Ei, está aqui Isaac. Aleluia! Olha o que Deus fala com ele. Eu estou lendo o capítulo 26 de Gênesis. Agora eu vou lá no capítulo de número 15 de Gênesis, quando Deus visita o pai Abraão e disse: sai da sua tenda. Ele sai da tenda e o Senhor Deus disse para ele: olha para o céu. E ele olha e ele vê muitas estrelas, a qual Deus manda ele contar. Ele disse: eu não posso contar. Então Deus disse: vai ser assim a nação e os seus filhos. Aleluia! A mesma promessa que Deus faz o pai, cumpre na vida do filho. Por causa da obediência do pai, por causa da fidelidade do pai, o filho colheu a mesma experiência. Deus está falando com alguém nesta noite. Vamos para o texto. Versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Eu vou repetir. Olha o que Abraão guardou para ser, ou melhor dizendo, para ele ser o homem que foi e deixar o legado que ele deixou. Escuta. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Abraão na risca. Hoje, tem pessoas sofrendo na escassez, sofrendo na dívida, porque quer bater no peito e dizer: eu faço, eu vou, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cuidado!
Cuidado. Se o seu Deus não mandou, não vá. Se tem uma desobediência e você sabe que você desobedeceu, volte, se humilha, busca para que você não sofra as consequências na escassez. Olha só. E ele foi lembrando Isaac o que ele falou com o pai de Isaac. Escuta. Ó. Agora, assim habitou Isaac em Gerar. Ele queria fugir depois que ele recebeu o conforto de Deus. Ele disse, então eu vou ficar tranquilo aqui. Aleluia. Eu estou em escassez, mas eu estou com Deus. Aleluia. Eu estou na prova, mas eu estou com Deus. Aleluia. Eu estou na dívida, mas eu estou com Deus. Aleluia. Eu estou aqui, mas o Senhor é comigo. O irmão não importa. Pode estar chovendo canivete. Se o Senhor Deus é com você, acabou. Não tem tempestade que vai te afundar, te derrubar, te desmoronar. Eu tenho muita coisa, mas eu tenho que finalizar por causa do horário. Eu vou adiantar aqui. Então, ele foi consolado. E por ele ter sido consolado, eu vou pular alguns versículos e vou chegar lá no versículo de número 12. Olha só. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Na escassez, ele tinha uma semente. Na escassez, ele plantou. E na escassez, vou te mostrar o que aconteceu. Versículo de número 13. E engrandeceu-se o varão, Isaac, e ia se engrandecendo, crescendo a cada dia, até que se tornou muito grande. Ó, muito grande. E tinha, olha só, e tinha dentro da terra escassez, ele tinha uma semente, mas Deus que mandou ele ficar. Se Deus mandou ficar, Deus garante. E tinha possessões de ovelha, possessões de vaca, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Ei, só chega ele e a esposa dele nessa terra, nessa cidade. Em um ano, até essa parte dos moradores daquelas cidades começou a trabalhar para ele. Ao ponto de ficar invejado. E o Senhor está dizendo a você, quem sabe você está vivendo a tempestade da inveja na escassez. Você está vivendo a tempestade da inveja nas dívidas. Porque o Senhor Deus conhece a sua estrutura, conhece o seu coração. E eu quero mostrar para você que nesta noite há um tempo de prova para te fortalecer na fé. Há um chamado ao arrependimento. Uma preparação para um milagre. Pois aonde há escassez, Deus pode manifestar a sua provisão. Um alerta contra negligência espiritual. São tópicos que você tem que se retirar, fechar os seus olhos e falar, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu estou vivendo uma tempestade de dívida. Eu estou vivendo uma tempestade de escassez. Mas eu quero buscar no Senhor. Se essa tempestade foi eu que formei, através da minha desobediência, essa escassez que eu estou atravessando, foi eu que formei a tempestade nela, por não obedecer, por não aceitar o seu chamado,
Porque tem pessoas que estão sofrendo porque estão renunciando o chamado de Deus na vida dela. Deus chamou para a obra. Deus te chamou para você viver para Ele. E você está lutando, porque você quer se sustentar com o seu suor, com o seu trabalho. Mas você vai suar para Deus, você vai trabalhar para Ele. Mas quanto mais você correr, mais você vai ser lapidada ou lapidado. O Senhor Deus está falando com alguém. E agora eu quero te chamar para a oração. Eu quero te chamar a orar comigo. Eu quero que você acredite no que Deus tem para a sua vida. Não sei se você está com uma dívida, mas uma coisa eu te digo. Eu não sei se a irmã Silma está aí, e ela ficou de gravar esse testemunho. Ela e o esposo dela receberam um grande milagre nessa questão que eu estou ministrando hoje. Assim que ela me enviar o testemunho, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu te falar uma verdade. Se você está numa dívida, e você sabe que essa dívida, ou melhor dizendo, se você está endividado ou endividada, e você sabe que essa dívida foi contraída devido ao seu excesso e falta de sabedoria, de administração, e a dívida veio, conselho que eu te dou: cai no joelho, pede perdão e misericórdia a Deus. E se arrepende de coração. Não é eu que vou fazer isso por você, é você que tem que fazer isso. Sabe o que o Senhor Deus fala através do Salmo 51, no versículo 17? O que é um sacrifício? Sacrifício é algo impossível, não é? Sacrifício é algo doloroso. E é por isso que o Senhor Deus fala no Salmo 51, verso 17. Porque um sacrifício para Deus é um coração aquebrantado e contrito, a qual Ele não desprezará. Quando Ele encontrar em você o seu coração aquebrantado, contrito, despedaçado, e falando: Senhor, eu não sou, e o Senhor é, eu não posso, mas Tu podes. Eu não faço, mas Tu faz. De coração aquebrantado tu verás. Não deixe o orgulho tomar conta. Desce. Senhor, fala com Ele: Senhor, eu fiz essa dívida por falta de sabedoria. Eu botei o meu olho na frente, eu deixei meu olho crescer. Meu Deus, eu não usei a fé, Senhor. Eu fui por impulso, Senhor, e comprei isso, comprei aquilo. E aí eu falei: não, depois Deus me dá condições, eu pago. E aí você está endividado, ao ponto de não conseguir dormir. O ponto que gerou insônia. Uns estão até com depressão. Outros estão com a pressão descontrolada, sobe, desce, sobe. Se você se humilhar e aquebrantar o seu coração diante de Deus, Deus vai reduzir essa dívida ao ponto de você ter condições de pagar e o seu nome sair do Serasa e do SPC e você vai falar: Senhor, a partir de agora, a minha situação vai ser outra. Antes de eu tomar qualquer decisão, eu vou esperar no Senhor, orar ao Senhor e vou ver. Posso? Não posso. Devo? Não devo. Eu tenho certeza que o Senhor falou no seu coração. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor
assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Grande Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou eu adentrando uma vez mais a tua sacrossanta presença. E é no nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, que eu me coloco em oração diante do Senhor, junto com a minha irmã e com meu irmão e com o amado ouvinte. Neste 11º dia do propósito, clamando ao Senhor como nosso provedor, como aquele que sustenta, a quem abre as portas, a quem envia socorro e que não há falhas. Ó grande Deus, eu estou te suplicando e pedindo perdão, pois quantas vezes, por falta de sabedoria, de discernimento, erramos, falhamos e pecamos. Perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, pois o teu perdão, meu Deus, nos limpa, Pai, e nos dá graça para que nós possamos caminhar dia após dia. Estou diante de uma tempestade, Senhor. Meu Deus, eu estou falando estou porque alguém pode estar atravessando uma tempestade financeira. Ó Deus, as dívidas têm, ó Pai querido, oprimido. A escassez tem batido a porta. E muitas vezes, Pai, nos sentimos cercados por preocupações, contas, ó grande Deus, e até mesmo privações e incertezas. Mas hoje, Pai, eu clamo ao Senhor, acalma essa tempestade na nossa vida financeira. Meu Deus, acalma a tempestade na escassez. Em nome do Senhor Jesus, Tu és o Deus que multiplicou o azeite na botija da viúva, que mandou maná no deserto, que abriu o mar para o teu povo passar. Por isso eu creio, junto com meus irmãos e as minhas irmãs, que o Senhor também pode agir poderosamente na nossa vida financeira, Pai. Pai, quebra hoje toda a maldição da miséria, da escassez, de pobreza, de humilhação financeira. Quebra, Senhor, toda prisão que impede, Senhor meu Deus, de prosperar. Todo espírito, meu Deus querido, devorador, o gafanhoto, o cortador, meu Deus, que tem vendo, meu Pai, destruindo, meu Deus querido, as nossas finanças. Dá-nos, Senhor, sabedoria para administrar o que o Senhor, meu Pai, tem, meu Pai, dado a cada um de nós. Ó grande Deus, livra neste momento, Senhor, em nome de Jesus, o teu filho e a tua filha,
da opressão, meu Pai, do devorador. Senhor, nos ensina a ser fiel, ó Pai, com pouco, para que eu, meu Pai querido, e o teu filho e a tua filha também sejamos honrados com muito. Abre as portas onde não há saída. Levanta pessoas para, meu Pai, nos abençoar de alguma forma, meu Deus. Colocar, meu Pai, ideias, meu Pai querido, estratégias, recursos, meu Deus, ao nosso alcance. Coloca, Senhor, o teu favor sobre, meu Pai querido, o nosso nome. Sobre, meu Pai querido, a nossa casa. Sobre a nossa família. Senhor, eu declaro pela fé que não, meu Pai, mendigaremos o pão, que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas, Pai. E é por isso que eu oro, meu Deus, e apresento nas tuas mãos, ó Pai, a vida dos teus filhos e das tuas filhas, meu Deus, que neste momento, meu Pai querido, oram comigo. Senhor, que o Senhor venha acalmar a tempestade nas dívidas e na escassez da Rosalina. Ó Deus, nas dívidas, na escassez da Maria Eonete, na dívida e na escassez da Silma Ribeiro de Souza. Meu Pai, na vida do Jadilson dos Santos, meu Pai de Jesus, na vida da Jéssica Maria dos Santos, na vida da Aline e do Ney, na vida, meu Deus, da Lília e do Eduardo, na vida, Senhor, meu Deus, da Cristina Kelly da Silva, na vida, Senhor, meu Deus, do Fábio Porfírio, na vida, Senhor, do Dinésio Gregório, na vida, meu Pai, da Suzana Martins, na vida, meu Pai, do Juninho, Senhor, na vida, Senhor, da Gorete Araújo Rodrigues, na vida, meu Pai, do Odílio do Carmo, na vida, Senhor, meu Pai, do Charles William, na vida, Senhor, do Arlo dos Prazeres, na vida, meu Pai, do Cristiano Cruz, na vida, Senhor, do Diogo Costa de Jesus, na vida da Maria Gomes, na vida, meu Pai, do Lucas Adniel, Senhor Trindade, na vida, meu Pai, querida Donizete, meu Pai, Justino Aparecida, na vida, meu Pai, da Maria Isaete Gonçalves, na vida, Senhor, da Jusceli Maia, na vida, meu Pai, da Regina Maria de Paula, na vida da Lília Daniel, meu Pai Micael, na vida, Senhor, do Geraldo Luiz Ferreira, na vida, meu Pai, da Victória Eugênio, na vida, Senhor, do Renato Silva Souza Ribeiro, na vida, Senhor, da Giovana, na vida do Fábio Silva Araújo, na vida, meu Pai, da Gabriela de Fátima Fontes, na vida da Cleidiane Magalhães, na vida, meu Pai, da Marilis, na vida, meu Pai, da Lucilda, na vida, meu Pai, da Rosimeire, na vida da Renata Simora, na vida do Janderson de Souza Dias, na vida, meu Pai, da Débora Gaspe de Souza, na vida, meu Pai, da Tatiana Magalhães, na vida do Diego, meu Pai, Batista Souza, na vida, meu Pai, da Elizabeth Oliveira de Carvalho, meu Deus, na vida do João, Senhor Lucas, meu Pai de Souza, na vida, Senhor, meu Deus, do Marcos Antônio Batista, na vida, meu Pai, da Cristiane Magalhães, na vida da Fátima Ribeiro, na vida da Karen Sabrina, Senhor, na vida da Lídia Márcia, meu Pai querido Magalhães, na vida, Senhor, meu Pai, da Nildete Soares, na vida, meu Pai, do Anderson Sabino, na vida da Silmara Aparecida Lopes, na vida, meu Pai, da Esteluana Trindade, na vida, meu Pai, da Luísa Aparecida Diniz, na vida da Neuza Rosa, na vida do Cláudio Oliveira, na vida do Denilson, meu Pai Gregório, na vida, meu Pai, do Marcos Pereira, na vida do Cristo, meu Pai, do Christian Aparecido, na vida, meu Pai, da Helena, meu Pai, da Tainar, na vida, meu Deus querido, da Eliane, meu Pai, Donizete, na vida da Michele, Senhor,
na vida, meu Pai, da Rayane, meu Pai querido de Ambrósio, meu Deus querido, na vida do Denis Gregório, na vida, meu Pai, da Milena Espolar, meu Deus querido, na vida, meu Pai, da Alzira Colombo Ribeiro, na vida, meu Pai, da Roseli Calacálcio, na vida, meu Pai, do Gustavo Postos, na vida, meu Pai, do Diego Henrique de Freitas, na vida, meu Pai, do Rodrigo Miguel de Postos, na vida da Heloísa Espolar, Senhor, na vida do Paulo César de Freitas, na vida, meu Pai, da Cirlei, meu Pai, Ometo, meu Pai querido de Freitas, na vida da Dulce Maria Ferreira, na vida do Diego Lopes, meu Pai Ferreira, na vida do Luan, meu Pai da Edné, Senhor, na vida do Kaique, meu Deus, na vida, Senhor, meu Pai, da Mariuzete dos Santos, na vida, meu Pai, do Valdenir Donizete, na vida da Mara e do Roberto, na vida do Pedro Aparecido, na vida da Ana Maria Piccoli, na vida do Herbert Pereira, Senhor, na vida do William Rodrigues, meu Deus, na vida, meu Pai, do Robson Luiz de Souza, na vida do Jonatas de Lima, Senhor, na vida, meu Pai, da Amanda de Souza Dias, na vida, Senhor, da Zélia Lúcia Ferreira, meu Deus. Meu Deus, na vida do Robinho, Senhor, na vida da Marlúcia, meu Deus, na vida do Josias, meu soberano, na vida da Neide Pereira, Senhor, na vida da Vânia Cunha, Senhor, na vida do Pedro, meu Pai Cauel, meu Pai Piccoli, e na vida do Rodrigo Luiz de Souza, meu Senhor e meu Pai, essas pessoas que eu te apresentei, Pai querido, é para que o Senhor venha acalmar a tempestade diante das dívidas e da escassez, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus e através do Espírito Santo, assim eu oro. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eita, Jesus lindo e maravilhoso. Amados, eu tenho convicção. Quando eu falo que eu tenho convicção, é pelas experiências que eu tenho com meu Senhor. E você entendeu que tudo depende de você. Eu costumo dizer que no momento de provação, no momento de escassez, dependendo do seu comportamento, ou você sobrevive ou você morre. Um exemplo, Daniel dentro da cova dos leões. Paulo e Silas preso. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Da forma que eles se comportaram, eles viram o resultado positivo. Como você se comportar diante da adversidade, diante da dívida, diante da escassez. E nunca esqueça, e se você estiver obedecendo, agradecendo e honrando a Deus, você pode ter certeza que você vai colher o que Deus reservou para a sua vida. Essa é a palavra que eu deixo no seu coração no 11º dia desse propósito. Amém? Quero convidar você a pegar o seu copo com água e juntos vamos orar para a glória de Deus. Grande Deus, eu creio que por intermédio desta oração, a qual o teu filho, a tua filha, materializando a fé, está, meu Deus, com este copo com água. Que o Senhor venha manifestar o seu poder e que teu nome seja glorificado. Assim, meu Deus, eu consagro esta água e abençoo a cada vida em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou.
Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. São 22 horas com mais 3 minutos. Já estou finalizando na noite deste dia e chamando a sua atenção. Amanhã, sábado, com a permissão do Senhor nosso Deus, estaremos no 12º dia desse propósito. E aí, só falta 3 dias para finalizar para a glória de Deus. Na próxima segunda, se Deus permitir, finalizamos esse propósito. E já na segunda-feira, tá? À meia-noite, eu vou estar dando sequência, se Deus assim permitir, ao 46º grande clamor pela vida daqueles que o Senhor Deus tem levantado para ser fiel ao ministério que Deus me confiou como dizimista, ofertante e mantenedor. Não esqueça que dentro desse propósito vão ser 3 madrugadas, 15, 16 e 17, aonde eu estarei jejuando, orando 3 madrugadas pela sua vida, que tem sido fiel ao ministério que Deus me confiou, com a sua oferta, com o seu dízimo, e você como mantenedor ou mantenedora. Se o Espírito do Senhor te despertou para nos ajudar, nos ajude. Eu estava até falando com o Senhor, o Senhor recolheu a minha ovelhinha, Eliana. Era ela, Senhor, uma ofertante fiel do ministério. Agora o Senhor precisa levantar uma outra ovelha, Jesus. E eu creio que Ele vai levantar. Eu creio que Ele vai levantar. Então, meus irmãos, nos ajude. Se Deus tocou no seu coração, se você fez um voto com Deus, o Dinésio está sempre nos auxiliando aí, ó. Tem aí o número da Caixa Econômica Federal, tem aí da mesma forma o WhatsApp, que você pode me chamar, que está na descrição da live, e você fala, pastor, eu quero o número da conta, me passa o número do Pix. Irmãos, aqueles que têm contribuído com o ministério que Deus me confiou, têm colhido a semente, tá? Têm colhido a semente para a glória de Deus, a semente que eles têm plantado, eles têm colhido nas vossas vidas. Então, em nome de Jesus, eu preciso da sua ajuda para dar continuidade ao ministério que o Senhor Deus nos confiou. Nós vamos agora agradecer ao Senhor. Tinha até separado aqui. Deixa eu abrir a minha espada aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu até separei aqui. Cadê? Tá aqui. Nós vamos ler. Achei. Salmos de número 137, para vossa meditação. Salmo de número 137, tá? Então eu quero que você medita nesse salmo para sua edificação em nome do Senhor nosso Deus. Encurva sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Amanhã, se Deus permitir, pela manhã cedo, eu já estou dentro do vale, apresentando a sua vida, o seu pedido, no altar das orações. Faz assim com as mãos, por favor. Como ministro do Senhor Deus, eu profetizo e te abençoo que o seu sábado venha ser um sábado de livramento, de conquista, paz, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Só quem crê, fecha a sua mão e toma posse em nome do Senhor Jesus e diga amém. Um grande abraço do pastor Anderson de Souza. Até amanhã, querendo Deus, no mesmo horário, no nome do Senhor Jesus. Obrigado pela sua companhia e creia somente. Está na dívida? Está na escassez? Não se desespere. Dobre o joelho, clame a Ele, se arrependa
que você vai ter resultados para a glória de Deus, em nome de Jesus. E precisando de mim, você sabe como me encontrar. Grande abraço e obrigado.